Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. É uma alegria estarmos aqui para compartilhar com você e com toda a sua família mais alguns trechos da Palavra de Deus. No livro de Deuteronômio 30:19 está escrito: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Quero te perguntar algo muito importante. Você crê nas promessas de Deus, mesmo diante de situações adversas e problemas gigantes? Assista esta mensagem e entenda a vida e os efeitos das pessoas pessimistas. E logo em seguida, veja também como são as pessoas otimistas. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dar-lhe terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que o apredejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Amém? Irmãos, esta é uma história de duas visões, de dois pontos de vista. Um que não acredita e um outro que acredita demais, né? Eu quero te dizer uma coisa: acreditar ou não acreditar, crer ou não crer, está no seu coração. Acreditar ou não acreditar, está na sua alma. E eu quero dizer para você que o seu interior, o seu íntimo, ele vai determinar, ele vai influenciar nas vitórias do seu exterior. O que nascer no seu interior vai refletir, vai impactar no seu exterior. E eu quero te dizer, irmãos, é bom você lembrar de todos os livramentos que Deus já te deu. É bom você lembrar de tudo que Ele já realizou, porque essas lembranças, esses livramentos, esses pensamentos, eles aumentam a nossa fé. Às vezes as pessoas se confundem e começam a guardar no coração as suas tristezas, os seus medos, as suas angústias, ao invés de guardar no seu coração as vitórias, as conquistas, os livramentos, as realizações, as transformações e os milagres que o Senhor já realizou na sua vida. E eu quero falar para você primeiro daqueles homens, daqueles 10 espias que foram à terra que mana leite e mel e que duvidaram da promessa e que duvidaram do milagre do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: dúvida é uma barreira, dúvida é um impedimento, dúvida é um obstáculo que te impede de receber a vitória. Portanto, não duvide, irmãos. A dúvida é algo que surge até das coisas claras. Uma pessoa que duvida, uma pessoa que não acredita, mesmo que as coisas estejam claras, ela tem alguns temores, ela tem alguns receios. Mas eu quero te dizer que Deus deixou esta palavra para você. Deus deixou a sua palavra, e ela é composta do Antigo e do Novo Testamento. E quando a Bíblia se refere ao Antigo e ao Novo Testamento, a Bíblia está se referindo
as promessas que Deus deixou para mim e para a sua vida. São 32 mil promessas, são 32 mil situações que Deus quer te dar vitória. São 32 mil situações que Deus preparou para mim e para a sua vida, e que aguardam a sua fé, e que aguardam a sua posição. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Os cientistas recentemente comprovaram que o ser humano só consegue explorar, só consegue exercer 10% do seu cérebro, 10% da sua mente. Você poderia fazer muito mais coisas do que você já faz. Você poderia realizar muito mais coisas do que você já realiza. Mas para isso é preciso acreditar. Mas para isso é preciso crer. Mas esses 10 homens, irmãos, não acreditaram. E quem não acredita tem algumas coisas. Quem não acredita, acontece algumas coisas com a vida dele. Eu vou te falar uma coisa. Quem não acredita em Deus, quem não acredita nas promessas, quem não acredita nos milagres, na palavra que Ele tem para mim e para você, é uma pessoa que normalmente tem memória curta. Sabia que esses homens também tinham memória curta? Irmãos, eu quero te dizer, no livro de Números 14, 22, a Bíblia diz que o Senhor Deus diz a esse povo: não lembram dos sinais, não lembram dos sinais lá no Egito, dos sinais lá no deserto. O que você precisa mais para acreditar? Deus já tinha dado vários sinais. Deus lá no Egito deu 10 surras em Faraó. Veio a praga dos gafanhotos, transformou o rio em sangue, veio a praga das rãs, veio uma série de outras pragas, da saraiva, e depois veio a praga dos primogênitos. Deus deu 10 surras no Faraó, para que o povo de Deus percebesse que Deus estava agindo. E aí o povo sai para o deserto, e aí o povo sai para a caminhada, e Deus também, mais uma vez, envia sinais. Deus manda um maná do céu. Deus coloca uma coluna de nuvem de manhã, durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. E o povo ainda assim tinha dificuldade em acreditar. Mas isso é possível, irmãos, porque as pessoas que não acreditam, as pessoas que duvidam, é porque elas têm memória curta. Então eu quero te dizer nesta noite: lembra dos livramentos que Deus já te deu. Lembra dos milagres que Ele já entrou na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Lembra, pega e volta para o primeiro amor. Não tenha memória curta. Não se esqueça de todos os benefícios que o Senhor já realizou na sua vida. Quantas e quantas orações já foram atendidas, quantas e quantas orações já foram respondidas. Irmãos, quando você estiver diante de uma dificuldade, não olhe para a dificuldade, mas se lembre do relacionamento que você e Deus já tiveram ao longo dessa caminhada. Vai glorificando a Deus, vai exaltando o nome do Senhor. Uma outra coisa, irmão, de quem duvida, além dele ter memória curta, quem duvida, ele tem uma visão limitada, e o foco dele é sempre nas coisas impossíveis. Ele não consegue enxergar o futuro, ele não consegue enxergar o que Deus pode fazer naquela situação. Ele só enxerga o aqui e o agora. Ele só consegue enxergar aquele momento, ele só consegue enxergar aquela dificuldade. Ele se impressiona com o que vê, ele se assombra com o que vê, ele teme o que vê, porque só consegue enxergar o aqui e agora, porque a sua visão é limitada. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: renuncie ao não, comece a acreditar, comece a crer, comece a viver o milagre e
os livramentos do Senhor nesta terra, e o nome dele vai ser exaltado, e o nome dele vai ser glorificado, e todos vão testemunhar que não podia, não era o tempo, não dava certo, mas você serve a um Deus de sim, um Deus que pode, um Deus que transforma, um Deus que abre porta onde não tem porta, um Deus que opera milagres e maravilhas como fez no passado. Ele continua fazendo na minha vida e na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: aquele povo, irmãos, está lá em Números 13:31, incrédulos, aqueles 10 espias diziam: não podemos ir, eles são maiores do que nós, eles são gigantes, são muito mais fortes. Olharam para a impossibilidade, deixaram de ver, deixaram de se atentar para tudo que Deus já tinha feito, para tudo que Deus já tinha realizado. Eu quero só dizer uma coisa para você: o Deus que já fez uma vez na sua vida, Ele vai fazer de novo. O Deus que já operou uma vez na sua vida, Ele vai operar de novo. O Deus que já esteve com você naquele deserto anterior, vai estar com você nesse deserto de agora. O Deus que já fez milagre uma vez, vai fazer de novo. Eu quero te dizer uma coisa, para que você preste muita atenção. Uma pessoa que é duvidosa, uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que não acredita nas promessas e nos milagres do Senhor, é uma pessoa que contagia quem estiver por perto, né? Então cuidado, quando você vê uma pessoa negativa, sai de perto, né? Talvez a sua fé está 100% e você encontrou um que está lá 10%, sai de perto. Maria, quando estava esperando o Senhor Jesus, ela foi para próximo de Isabel. Grávida quer conversar com grávida. Gente que está grávido da promessa quer conversar com aquele que acredita na promessa, né? Então, quando Deus te der uma promessa, Deus te der uma palavra, busque aqueles que acreditam, busque aqueles que creem como você, porque eu quero te dizer, a Bíblia diz no livro de Números, capítulo de número 13, verso de número 32 nesse texto, a Bíblia diz que 10 homens, esses 10 espias, foram capazes de derreter o coração, de contagiar o coração de 2 milhões de pessoas. O povo estava aguardando, o povo estava esperando, e eles noticiaram que o povo era grande, era forte, era mais forte do que eles, e derreteram o coração daquele povo. Eu quero te dizer uma coisa: foi feita uma pesquisa na Bíblia, e identificaram que de capa a capa desta palavra, existe uma palavra, existe uma expressão que se repete 365 vezes. E a expressão que se repete 365 vezes é a frase: não temas. Se você pesquisar, se você buscar, Deus fala na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, 365 vezes: não temas. Portanto, Ele está te dizendo todos os dias que você se levanta: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu estou com você nessa batalha. Não temas, eu vou te dar vitória. Não temas, eu vou te ajudar. Não temas, não recue, não avance, prossiga para o alvo. Não temas. Irmãos, os incrédulos contagiam o coração daqueles que creem. Você quer ver um efeito também de quem não acredita? Além dele contagiar o coração das pessoas, aquele que não acredita, ele tem complexo de inferioridade. Ele acha que é sempre o pior, ele acha que é sempre o menor, ele acha que é sempre o pequeno. A Bíblia diz no livro de Números 13:33 que esses 10 espias diziam ao povo: nós éramos como gafanhotos aos olhos dele, e também eles aos nossos olhos. Nós éramos como gafanhotos, nós somos pequenos demais, nós somos insignificantes demais. Irmão, aquele que não acredita, ele tem complexo de inferioridade. Ele acha que é tudo para os outros e nada para ele. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é aquele que pega o menor e põe nos lugares mais altos desta terra.
Deus é aquele que pega o nada e faz tudo. Deus é aquele que abre porta aonde não tem porta. Deus, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele vai mudar a sua história. Não importa o seu currículo, não importa a sua idade, não importa o seu sobrenome, não importa onde você mora. O que importa é o Deus que você serve. O que importa é o Deus que te atende na hora que você clama. Deus vai mudar essa situação. Você quer ver uma outra coisa, irmão? De quem não acredita? Daqui a pouco eu vou falar de quem acredita. Mas você quer ver uma outra coisa de quem não acredita? Ele tem visão limitada, né? Ele tem memória curta. Ele tem complexo de inferioridade. Mas não é só isso. Ele mantém o passado dentro do coração. Ele mantém o Egito dentro do coração. A Bíblia diz, no livro de Números 14, 2, que o povo começou a murmurar e a dizer para Moisés: nós deveríamos morrer lá no Egito, lá tem a cebola, lá tem os pepinos, a gente deveria morrer lá, porque lá a gente era servo, mas era um servo que tinha lá alguns recursos. Tem o coração no passado, tem o coração no mundo, tem o coração da onde veio. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, quero te dizer uma coisa. O povo passou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz, no livro de Números 14, 29, que Deus se entristeceu com aquele povo. E a Bíblia diz no livro de Números 14, 29, que Deus disse: aqueles que forem maiores de 20 anos e que murmuraram, não verão a terra prometida. E eu fiquei pensando: Senhor, por que tu fizeste isso? Por que só pessoas abaixo de 20 anos poderiam ver a terra prometida? E aí o Senhor ministrou o meu coração e disse: porque aquele que tem 20 anos, Rosival, aquele que tem 20 anos, se o povo ficou 40 anos no deserto, aquele que tem 20 anos, ele já nasceu no deserto. Ele já nasceu com a esperança. Ele já nasceu esperando chegar na terra prometida. Ele não participou do Egito. Ele não participou daquele mundo passado. Ele está com a fé ativa. Ele está com a esperança ativa. Ele não tem lembrança do Egito, porque ele não esteve no Egito. Ele nasceu no deserto e ele aguarda a promessa de Deus. Então eu quero te dizer, irmãos, esqueça o passado. Esqueça o mundo, esqueça os pecados, foca na promessa, foca no milagre. Talvez você está até no deserto, talvez tem 20 anos aí que você está no deserto, como estavam esses jovens, mas você está com a esperança viva, que vai chegar na terra prometida, porque Deus é fiel, porque Deus é fiel, Ele vai fazer, o nome dEle vai ser glorificado, o nome dEle vai ser exaltado. Reserva o seu coração somente para guardar as promessas e os milagres do Senhor. Eu quero dizer para você que acreditar, ter fé, a Bíblia diz no livro de Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e daquelas que não se veem. Então, irmãos, ter fé é mais ou menos assim, é como pular num buraco escuro, é como pular num poço escuro que você não vê nada, mas você sabe que existe lá embaixo, mesmo naquela situação que você não está vendo, alguém que vai te segurar no colo, alguém que vai te recolher, alguém que vai te abraçar. Fé é algo que não se vê, fé é aquilo que não se explica, simplesmente se vive, simplesmente crê. E eu quero dizer para você que a fé, ela gera entusiasmo na sua vida, e entusiasmo é diferente de otimismo. Otimismo, irmão, é aquele que acredita que vai dar certo. Eu acredito que esse ano será um bom ano. Esse é otimista. Agora eu quero falar para você daquele que é entusiasmado. O entusiasmado é diferente. Ele não só acredita que vai dar certo,
mas ele faz dar certo. Ele começa a clamar, ele começa a buscar, ele diz: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, ele vai fazer um milagre, ele não se esqueceu de mim, ele está aqui, ele está na minha vida. Talvez o que eu estou passando é para o meu crescimento, eu vou aprender, eu vou crescer, eu sei que ele vai fazer. O entusiasmado, ele não só acredita, mas ele faz dar certo. Ele acredita e ele participa da vitória. E eu quero te dizer uma coisa, irmão. Aquele que acredita, ele tem algumas coisas também. Todo aquele que acredita, ele volta a sua atenção para Deus. Tudo que ele faz, ele vai consultar a Deus. Tudo que ele faz, ele pergunta para Deus. Ele clama a Deus, ele busca a Deus. A Bíblia diz, no livro de Números, que nós lemos, 14:8, que diz o seguinte: Josué e Caleb dizendo: se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor por acaso, gente, se agradar de nós, Ele vai nos dar aquela terra, Ele vai nos dar aquele milagre, Ele vai realizar a promessa. Se o Senhor se agradar de nós. Ele fala dessa maneira em Números 14:8. E agora eu pergunto uma coisa: como que faz para o Senhor se agradar de mim e de você? Como que é possível que o Senhor se agrade de mim e de você? Quer agradar a Deus? Exerça e manifeste a sua fé, e Deus vai se agradar de você. E as promessas que Ele fez, Ele vai começar a liberar uma a uma. Vai ser promessa na saúde, vai ser promessa na sua casa, vai ser promessa no seu trabalho, vai ser promessa na sua vida espiritual. Deus vai se agradando de você, e o nome dEle vai sendo glorificado. Quem acredita, irmãos, além de colocar toda a sua atenção a Deus, tem mais uma coisa: ele obedece e depende totalmente de Deus. Ele coloca tudo nas mãos de Deus, e ele obedece a palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que ficar orando, mas no dia seguinte você voltar à situação pecaminosa. É melhor obedecer a palavra. E eu quero te dizer uma coisa, para terminar. Quando você estiver em fé, quando você executar as obras, alguns resultados, alguns efeitos vão começar a acontecer na sua vida. Eu quero te dizer que aquele que acredita, aquele que obedece, aquele que depende exclusivamente de Deus, a Bíblia diz que ele tem um espírito de coragem, né? A Bíblia diz que ele se torna corajoso. E eu quero dizer para você que o medroso tem medo e o corajoso também tem medo. A única diferença é que o corajoso, ele tem medo, mas ele domina o medo. Ele domina o medo. O medo é menor do que ele. Porque a Bíblia diz no livro de 1 João 4:4: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Você vai ficar aflito com algumas situações, você vai ficar abalado com algumas situações, mas você vai ficar corajoso, porque você tem a certeza que maior é o que está contigo do que aquele que está ao derredor, bramando como leão. Deus é fiel e Ele vai honrar o teu posicionamento. Uma outra coisa, irmãos, além de corajoso, aquele que acredita, ele vai ser uma pessoa que tem uma visão futurista. Você vai ter uma visão nas promessas. A sua visão não é com o olho, mas é com a mente. Talvez você não está vendo, Deus ainda não fez, mas você sabe que para você talvez seja tempo, mas para Deus é tratamento. Talvez Ele está preparando um governador, talvez Ele está preparando uma rainha, talvez Ele está preparando um servo e uma serva dele. Talvez você não está vendo com os olhos carnais, mas você já consegue enxergar com os olhos espirituais, porque a Bíblia diz, no livro de João, capítulo de número 11, verso de número 40, Jesus chega para Marta e Maria, e o irmão Lázaro estava lá no sepulcro. O Senhor Jesus chega para elas e diz: se creres, verás a glória de Deus. E uma outra coisa, irmãos, para eu terminar: aquele que acredita, ele é corajoso, tem visão de futuro, e Deus dá a ele
a presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que acredita, Deus ministra através do Espírito Santo na vida dele. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Deus está com você. Eu quero te dizer, irmão, para ganhar tem que perder. Ô pastor, como assim? Para ganhar tem que perder. Para você ganhar uma vida com Deus, para que você se torne templo do Espírito Santo, você tem que perder a vida de pecado. Você tem que perder uma vida com o mundo. E Deus vai habitar na sua vida. Creia, acredite, o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Para você ganhar uma vida de casado, você tem que perder a de solteiro. Para você ganhar uma vida com Deus, você tem que perder uma vida de pecado. Eu quero te dizer nesta noite, para concluir a minha palavra, que talvez, irmãos, você não é compreendido. Talvez você não é compreendida. A Bíblia diz aqui no livro de Números 14:10, a Bíblia diz que aqueles dois homens, aqueles que acreditavam, Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles estavam tão fervorosos no seu pensamento, na sua fé. A Bíblia diz que eles estavam tão fervorosos, que no verso de número 10 a Bíblia diz: então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e de todos os filhos de Israel. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você pode até não ser compreendido, talvez estão te chamando de louco, talvez estão falando que você nem é desse mundo, talvez até estão querendo como queriam fazer com esses dois homens, talvez estão querendo até te apedrejar. Foi naquela mulher, aquele homem é louco, agora ele mudou totalmente, agora ele começou a ser cristão e agora ele mudou totalmente. Então até te apedrejando com palavras, com apontamentos, com atitudes. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Israel queria apedrejar Josué e Caleb, a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou e todo Israel teve que ver a glória de Deus na vida daqueles dois homens. Continue firme com Jesus, continue acreditando em Jesus e a glória dele vai se manifestar. Talvez você não está sendo compreendido, talvez você não está sendo interpretado, mas eu quero te dizer, Deus contempla todas as coisas. Ele vê a tua fé, Ele vê o teu posicionamento. Eu não sei quanto tempo esse deserto que você está passando, eu não sei quanto tempo essa situação que você está passando, mas eu quero te dizer que Deus vai te dar a vitória. Apenas acredite, apenas creia. Talvez o gigante é maior, talvez ele pareça até mais forte, mas eu quero te dizer, nada e nem ninguém será maior do que o nosso Deus. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que quando cremos nas promessas de Deus e nos posicionamos para recebê-las, vencemos os nossos medos. Deus envia a glória dele sobre nossas vidas e, além disso, alcançamos e desfrutamos de todas as vitórias que ele nos prometeu. Vamos orar. Eu creio que Deus vai começar a agir em sua vida. Curve sua cabeça. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Associação Projeto Vida. Um projeto destinado às pessoas que precisam de ajuda para o tratamento e recuperação de dependentes químicos.
Se você tem alguém da família ou amigos que necessitam de ajuda, entre em contato. Temos toda a estrutura física e clínica para melhor tratamento. Entre em contato. Estaremos prontos a atender. Fone 3909-1482. Associação Projeto Vida, em Álvares Machado.